Deus manda te dizer, ô vaso, Ele quer te abençoar, Ele quer te pôr por cabeça e não por cauda, que você vai conseguir comprar. Deus me mostrou um sonho, vaso. Será que Deus fala assim mesmo hoje em dia? Será que Deus ainda usa profetas para trazer novas mensagens, novas revelações para a gente nos dias atuais? Será que é dessa forma com que Deus se comunica com a gente? Pois bem, eu sou Thiago Lima e esse é o meu canal Teologiando. Então pegue sua Bíblia, se acomode e vamos estudar o que a Palavra de Deus fala sobre esse assunto. Eu já fui uma pessoa que acreditava em todo tipo de profecias, revelações, sonhos e etc. Mas pela graça de Deus, eu passei a entender o que a Palavra de Deus fala sobre o assunto. E meus olhos foram abertos, eu passei a enxergar realmente o que Ele quer para mim. E hoje eu consigo entender como Ele realmente fala. E eu posso dizer logo de cara, não é da forma como muitos têm falado por aí. Eu ouvi uma voz que dizia, ou pior ainda, Deus mandou te dizer. Essas são, na minha opinião, as formas mais simples de criar heresia no meio cristão. Até mesmo porque eu poderia fazer a mesma coisa. Imagina comigo, Deus mandou você assistir esse vídeo até o final, se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar os meus conteúdos nas suas redes sociais. É fácil. É só falar que Deus disse, até mesmo porque quem vai duvidar do que Deus fala, não é mesmo? É necessário se questionar o que isso tem a ver com revelação bíblica, o que isso tem a ver com a revelação de Jesus Cristo, o que isso tem a ver com o restante das Escrituras. O que essa pessoa está falando tem algum embasamento bíblico? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Se Satanás se passa por anjo de luz para poder enganar, persuadir, o que me faz pensar que ele poderia usar um ser humano para trazer uma mensagem, trazer uma revelação? É muito simples se questionar sobre esse assunto. A igreja de Gálatas estava fugindo do seu propósito de adoração. E é bem interessante a forma com que Paulo vem tratando. Eles misturando o seu culto judaico com o culto cristão, eles estavam criando uma nova religião. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu para eles. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Vou ser bem prático aqui. Quantas vezes Deus falou com voz audível nas Escrituras? Pouquíssimas vezes. Então isso já faz a gente pensar no seguinte, isso é uma regra ou uma exceção? Vamos ignorar tudo isso e pensar no fato de que Deus, sim, Ele falou com o ser humano, Ele se revelou para o ser humano, Ele trouxe visões, sonhos e enfim. Por quê? Qual era o objetivo? Ele se revelou. Ele revelou o seu Filho. Ele revelou o seu plano de salvação. Ele revelou a sua palavra. Ele revelou as Escrituras Sagradas para a gente. Sempre que Deus fala, sempre que Deus aparece em cena nas Escrituras Sagradas, é para trabalhar o seu plano salvífico, o seu plano de salvação, o seu plano de redenção. Ah, Thiago, mas eu já ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu não duvido que você ouviu uma voz. A minha pergunta, será que realmente é de Deus? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual era o mistério oculto? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi comunicado através da simbologia, através das festividades, através dos símbolos, através das representações no Velho Testamento. O Antigo Testamento é a sombra de Jesus Cristo. Deus preparando o caminho para a salvação, que só vem através de Cristo. Logo, se Deus já se revelou, já revelou seu Filho, já revelou o Espírito Santo, já revelou seu plano de salvação, de redenção, o que há de novo para ser revelado?
nada. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Será que Deus permitiria que houvesse algo para concorrer com as Escrituras Sagradas hoje? Não. Portanto, sejamos como os bereanos, que, quando Paulo pregava as verdades de Cristo, ia nas Escrituras para ver se o que o Paulo estava falando era verdade. Sejamos iguais a eles. Vamos questionar tudo, vamos pensar um pouco mais, sair um pouquinho dessa caixinha de Deus mandou dizer e vamos ver o que Deus realmente disse. A palavra de Deus está completa. Tudo que a gente precisa saber de Cristo, sobre a sua revelação, a revelação de seu Filho e do seu plano de redenção, já está escrito nas Escrituras. Eu não preciso de ninguém me falar algo mais. Inclusive, se alguém chegar para você e falar assim, olha, Deus mandou te dizer, corte essa pessoa e diga aonde está escrito. Eu sei ler sozinho. Me mostra que eu vou ver o que Deus tem para falar comigo. Ah, Tiago, então você está dizendo que Deus não vai usar homens para falar sobre a sua vida? Sobre a minha vida? Não. Eu sei a minha vida. O Espírito Santo habita em mim, me convence do meu pecado. Isso é bíblico. Eu não preciso de outra pessoa vir falar sobre a minha vida, falar o que Deus está mandando falar. O que essa pessoa tem melhor que eu para Deus não falar comigo? Por que fala com ela? Ou pior, o que Deus fala para mim sobre a vida de uma outra pessoa? Eu não preciso disso. Deus, ele é soberano. O Espírito Santo habita no coração do cristão. E o Espírito Santo está lá para convencer a pessoa do pecado. Então ele não precisa de mim para ir lá falar da vida daquela pessoa. Deus pode me usar através da pregação da palavra, o Espírito Santo te convencer de uma situação. Mas isso é totalmente diferente do que Deus mandou eu te dizer alguma coisa. Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão. Isso é totalmente diferente. Quer ouvir a voz de Deus? Estude a Bíblia. Ore, peça discernimento, peça para que Deus te guie dentro das Escrituras e que o Espírito Santo possa trabalhar dentro do seu coração, te convencendo do seu pecado, te convencendo do seu erro, convencendo do que você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Então a oração e a leitura bíblica faz parte da comunicação com Deus. Para, pensa. Satanás ele é como um leão rugindo, feroz, procurando a quem devorar. Você acha que ele não vai usar pessoas para desviar você do caminho do Senhor, te levar cada vez mais longe? Não que isso perca a salvação, tem alguns vídeos aí que falam sobre salvação, mas isso não vem ao caso agora. Mas Satanás ele está disposto a levar o cristão para longe de Deus. Por que não usar um profeta? Por que não usar a palavra dele para mostrar outra coisa, tirar o foco de Jesus Cristo? A Bíblia é simples. A redenção é simples, tem um propósito. E Deus não compete consigo mesmo. Se ele já disse, ele não precisa dizer de novo. Ele já disse uma vez por todas. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo.